Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um dia do nosso Congresso Interdisciplinar. Hoje nós vamos estar recebendo aqui a nossa querida aluna, né? A Priscila é uma ex-aluna da nossa Uningá e é com muita satisfação que a gente está recebendo ela aqui nesse congresso para ela trazer um pouquinho da experiência dela, de formanda, de como que foi essa passagem de estudante para profissional, né? O tema da nossa palestra é hoje, né? Me formei, e agora, né? Como que é isso, né? Como que a gente trabalha com essa nova realidade, saindo de aluna dos livros, das apostilas, das videoaulas, né? Passando a atender os nossos usuários e a trabalhar na nossa área. Então, vou passar a palavra para a Priscila, para que ela se apresente a todos nós e inicie a sua fala, tá bom? Seja bem-vinda. Boa noite, Marisa. Boa noite, pessoal. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouquinho desse tempo juntos aqui, né? E para mim é uma honra sempre poder contribuir aí na formação de quem está na caminhada ainda, né? Mas que logo vai entrar para o mercado de trabalho. Bom, meu nome é Priscila Sodré. Eu tenho 47 anos, sou casada, tenho 2 filhos lindos e eu vou fazer minha autodescrição, pode ser? Pode. Aí treinando o pessoal, né? Bom, eu sou uma mulher branca, estou com o cabelo preso, alguns fios soltos na frente. Estou utilizando uma blusa de fundo azul marinho com flores rosa um pouco escuro. E também estou usando um batom de tom cereja. Então, vamos lá. Eu estudei na Uningá, né, no polo da sede, e o ano da minha formação, da minha graduação foi 2022, e foi muito desafiador para mim, todo essa trajetória, essa jornada de graduação. Bom, eu falei, eu tenho 47 anos, então eu me formei bem mais tarde do que talvez a maioria esteja aí, né, numa caminhada um pouquinho mais jovem, né, no início de carreira acadêmica, então eu já era um pouco, né, mais velha, e para mim foi desafiador porque eu não tinha só a universidade, não tinha só o curso, né, para poder dar conta, mas tinha toda uma vida por detrás já acontecendo, família, filhos, estava trabalhando também em outra área, né? Então, por muitos anos eu trabalhei em outro segmento e o serviço social para mim veio como uma ressignificação de carreira e de vida também, né? Mudou totalmente tudo que eu pensava a respeito de trabalho, a respeito de desenvolvimento humano, relações. Então, foram 4 anos de muito aprendizado, muito conhecimento, com um suporte incrível da universidade, e tudo isso foi muito enriquecedor para mim nessa jornada. Uhum. Priscila, me diga uma coisa, você teve alguma disciplina assim que você falou, nossa, ou algumas, né? Essa disciplina aqui está difícil de compreender, essa disciplina aqui está dando muito trabalho, não estou conseguindo, alcançar o meu objetivo. Você teve alguma dificuldade assim no decorrer do seu curso? Libras, com certeza. Porque eu não tinha noção, né, de como que funcionava a linguagem, né, de Libras, de sinais. Uhum. É maravilhosa, né? Depois você vai entendendo como tudo se conecta, mas eu tive muita dificuldade com Libras. Mas talvez, assim, das disciplinas de mais conteúdo, mais densas, né, e complexas, para mim, eu acredito que foi a metodologia científica, porque apesar de ter sido no primeiro ano, né, e a gente já está ali se preparando para
o trabalho de conclusão de curso e para todos os outros que a gente foi fazendo, né? Sempre para ter um arcabouço bastante robusto, né? E boas referências. Então, a metodologia para mim foi desafiadora, né? Porque eu tive que aprender a lidar com as normas, né? Com a formatação, com a estruturação dos trabalhos, com as citações. Às vezes eu ficava um pouco em dúvida, né? Como que eu usava as citações diretas, indiretas. Então, eu acho que no início, para mim, foi um pouco mais difícil essa matéria. As outras, né, como já eram matérias mais direcionadas, né, ao serviço social, então, e era algo que eu já estava amando, então, para mim foi bem mais fácil, né, a compreensão e o aprendizado também. Priscila, e foi importante, você falou da metodologia. É uma disciplina que geralmente a gente olha e fala assim: nossa, meu Deus, que chato. Será que tem que fazer tudo isso? Ai, nossa, será que a gente vai usar isso no futuro? Por que tanta regra? Para que tanta coisa? É tanta coisa pequenininha, é um parágrafo, uma citação, tal. Hoje, você atuando, você consegue perceber essa importância dessa disciplina na tua jornada agora de profissional? Uhum, muito, muito, Marisa. A impressão inicial é essa mesmo. Isso aqui vai ser só enquanto eu estiver estudando e acabou, não vou estar mais utilizando. Mas, por exemplo, para a minha atuação hoje, dentro do serviço de convivência, que é onde eu trabalho, a gente precisa gerar muito documento e muito conteúdo, né? Pareceres, relatos, alguns laudos, né? E para que eu fundamente tudo o que eu estou dizendo dentro daquele relatório, eu trago as referências, né? De autores, as referências de leis. Então, hoje eu sei que eu preciso de tudo que eu disser ali, de todo o direito que eu quiser garantir e de toda forma de violência que eu quiser combater dentro daquele contexto, eu sempre trago um referencial teórico para poder fundamentar a minha fala dentro dessas documentações. Então, hoje eu vejo, meu Deus, ainda bem que eu aprendi a fazer, porque senão ia ser bem complicado. Priscila, e outra coisa assim que eu acho bem interessante a gente colocar, eu sei que grande parte assim, quando uma coisa é a gente ser aluno, outra coisa é a gente ser profissional, e o aluno é aluno sempre, né? Mas às vezes a gente tem essa impressão assim na correria do dia a dia, como o curso é EAD também. Pode surgir aquelas questões, vou só ver o vídeo da disciplina aqui, vou só dar uma folheada ali no slide e tá tudo certo, né? E eu sempre puxo para dizer o seguinte, que é muito importante que o aluno realmente estude, né? Porque quando ele se formar, não vai ter essa questão de você vai precisar se consultar os conhecimentos técnicos, aquilo que você aprendeu na faculdade, e às vezes você vai ter que recorrer a outras fontes de informação, porque você tem um assunto novo, né? Tem uma demanda nova para ser trabalhado. Às vezes você vai buscar em outras áreas do conhecimento, como direito, a saúde, a educação, e aí você precisa realmente entender aquilo que você aprendeu, mais o conhecimento técnico. Você acha que agora que você passou todo esse momento, o que você pensa sobre essa questão das disciplinas, principalmente dos últimos anos, que são as disciplinas todas do serviço social? Qual a importância desse conhecimento para a atuação profissional? Uhum. Bom, o curso EAD, muitas pessoas têm a ideia de que ele é fácil, né? Eu vou tirar de letra, vai ser bem mais tranquilo. E tudo depende do ponto de vista, né? Como eu já disse, né? Eu ingressei na faculdade, né? Neste curso
bem mais tarde. Então, eu fui com o coração do aprendizado realmente, né? Para mim foi uma imersão, o curso EAD. Eu até brincava, porque eu sou muito assim de pegar em papel ainda, né? Com esse contexto virtual e digital todo, né? Toda a plataforma que a universidade disponibiliza, e é maravilhoso, né? Mas eu ainda sou um pouco analógica. Então, para você ter uma ideia, Marisa, eu baixei todas as apostilas, mandava imprimir na papelaria, na gráfica, porque eu ainda gosto de fazer marcações, né? Anotações ao lado, eu assistia às aulas, né? E fazia ali as considerações, pontuava o que estava nas apostilas. Então, neste processo diário de rotina, era muito importante eu ter essa disciplina, né? Todos os outros materiais complementares também são fundamentais, né? Não importa se você tem ali uma quantidade de material já disponibilizado. É importante a pesquisa sempre, o tempo todo. E eu ainda faço isso o tempo todo, né? Porque a gente acaba recebendo ali um conteúdo denso e muita coisa você aplica, né, daquele processo e o processo é esse mesmo. Mas tem coisas que você não dá conta de ver na universidade, numa totalidade, né? Numa profundidade que precisa. Então, muitas coisas hoje eu tenho que revisitar, né? Conteúdos que eu já tinha recebido e outros também em que eu não tive assim muita profundidade, mas hoje para mim são extremamente importantes. E aí, então, eu preciso buscar novas referências, eu preciso pesquisar outras fontes, né? Seja da saúde, seja da educação, da própria psicologia, né? Então, eu me lanço mão desse material, com certeza. Tá. E como que foi assim para você, Priscila, quando você ingressou no estágio, né? Porque tem muita gente que pensa assim, pelo curso CEAD, que não tem estágio, né? Alguns cursos não têm essa obrigatoriedade, mas o curso de serviço social ele tem essa questão do cumprimento de horas em campo, né? É, desculpa, atualmente aumentou, né? Hoje nós temos 525 horas, né? Aumentou umas horinhas a mais, até para que a gente possa garantir a qualidade do aluno, no campo de estágio. Uhum. Como que foi? Primeiro, como é que foi que você escolheu o teu campo ou o polo que te indicou? Como que foi esse entrar no estágio para você? Uhum. Então, na época do meu estágio foi muito difícil, né? Foi bem desafiador, Marisa, porque nós estávamos em pandemia e muitos equipamentos, principalmente públicos e também da sociedade civil, né? As organizações, elas estavam fechadas. Não tinha frequência, né? De usuários, os atendidos estavam em casa, recebendo ali um suporte online, né? Das instituições, principalmente as que são da política da assistência social, né? Então, não havia essa interação presencial. Muitos campos estavam realmente fechados. E foi uma dificuldade, não só para mim, como para outras pessoas que estavam graduando junto comigo, né? Ainda assim, eu tive muita sorte, porque eu acho que fui uma das primeiras que conseguiu o campo de estágio. Teve gente que eu já estava assim há 30, 40 dias estagiando, e haviam pessoas ainda procurando, mesmo com a indicação da universidade, né? Os campos não estavam abrindo, os profissionais não estavam querendo essa interação com estagiários, né? Então, assim, foi até meio desesperador na época, porque o prazo estava avançando, todo mundo com aquele anseio da formação, da graduação e preocupados se iríamos conseguir por conta de cumprir a carga horária de estágio, né? Bom, a instituição que eu estagiei e que hoje é minha casa, né, onde eu atuo, é o Instituto Isis Bruder, aqui de Maringá. É uma instituição da organização civil, né, uma OSC, que tem convênio com a Prefeitura Municipal aqui de Maringá e oferece o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Na época, eu já tinha conhecimento dessa instituição, né? Já havia, inclusive, feito algumas doações particulares minha, né? Anteriormente ali para aquele local. E de todas as possibilidades que eu pensei,
Algumas eu mandei currículo, mas não deram certo. Então, aí eu pensei em tentar lá nessa instituição onde eu estou. E assim, as portas naquele momento, né, num primeiro momento não se abriram imediatamente, porque estava tudo muito fechado mesmo, mas quando o lockdown terminou, e aí então as empresas e as instituições iam decidindo como fazia, se fazia rodízio, se atendia online, se iam presencial, se não iam, né? A minha instituição, então, voltaram alguns funcionários e dos que voltaram era assistente social que estava atuando no momento naquele local. E ela, então, me mandou uma mensagem dizendo, Priscila, eu retornei ao trabalho presencial, né? E a gente não vai poder, assim, ter uma interação diária, né? A gente vai intercalar alguns dias, mas se você quiser, você pode estar vindo fazer, né? Porque uma outra coisa muito interessante do nosso curso, né, Marisa, é que a gente precisa do supervisor de campo no local. Uhum. Alguns não precisam, né? E o serviço social precisa, e isso acabou que dificultou ainda mais, né? Uhum. Então, me aceitou como sua estagiária. Digo que ela foi um anjo na minha vida, assim como a minha supervisora acadêmica também, junto com você, coordenação. Foram, assim, pessoas maravilhosas, que foram muito presentes, muito precisas, muito pontuais em tudo que eu precisei, seja orientação, seja ajustes, né? Seja articulações. Então, foram pessoas, assim, determinantes na minha formação. E ela me recebeu, então, na instituição, e eu iniciei o processo do estágio, não tinha ideia assim profunda do que significava o serviço de convivência, sabia um pouco da proteção social básica, né? Como ela funcionava, os serviços que ela oferecia, tudo muito de forma teórica. Mas daí na prática a gente sabe, né, Marisa, que as coisas elas são um pouquinho diferentes, né? Sim. Elas funcionam de maneiras mais complexas, né? São desafios e problemas todos os dias. Então, eu fiz esse início, as crianças não frequentavam, porque o nosso serviço de convivência é de 6 a 15 anos, e as crianças não estavam frequentando, mas tínhamos uma interação online com elas, a gente mandava atividades para elas, né? E então era bem bacana, assim. E aí, então, eu iniciei dessa forma, e dentro daquilo que a gente conseguia fazer, o que ela conseguia me passar, né? Mas muitos instrumentais do serviço social a gente não conseguiu realizar nesse primeiro momento, né? Como visita domiciliar, por exemplo, que é extremamente importante, né? Para o nosso trabalho, a gente não conseguia fazer. Até que, então, no início de 2022, a prefeitura fez a liberação para que as crianças voltassem no modo presencial. Então, foi aí que realmente eu comecei a viver e a respirar todo esse ambiente do serviço de convivência. E o trabalho foi fluindo, né? Como estagiária, eu já estava, assim, apaixonada pelo trabalho, por tudo que a profissão poderia me entregar, né? E aí fui desenvolvendo ali durante aqueles meses, as crianças foram retornando, muitas não retornaram, os pais ainda sentindo muito medo, a gente ainda naquele processo de protocolo, né, tomando todo o cuidado que era necessário, mas as coisas foram normalizando, voltando ao normal, e aos poucos nós fomos, então, desenvolvendo o serviço como ele realmente é proposto, né, pelo programa. Então, Priscila, tem muita. A gente sabe que é muito confuso o primeiro estágio, lidar com as documentações e todas as tramitações, né, do estágio. Ai, tem documento para você coletar assinatura, pegar informações pessoais, número de documento, endereço, telefone, pegar a assinatura da instituição, pega a assinatura lá da Uningá, para depois começar o estágio. Uhum. Eu queria, assim, aproveitar esse momento que você aqui é nossa aluna e já passou por esse momento, para só reforçar, né, que a gente esse processo, ele é um processo que na nossa vida de profissional, ele vai acompanhar o nosso processo todo,
Por quê? Porque a gente vai ter que dar uma informação de repente para o judiciário, alguém vai solicitar, às vezes, o conselho tutelar alguma informação, ou o próprio outro serviço público pode nos solicitar informação, escola, CRAS, e a gente vai ter essa tramitação. Então, são documentos formais, são documentos que a gente tem que ter cuidado, entender, aprender, né? Como que você consegue perceber essa tramitação, né? Hoje, você sendo profissional, olhando para trás, né, e vendo aquilo que você fez, né, os planos de ação do estágio, as atividades que foram solicitadas, né, no estágio. Como que você percebe se isso foi ou não importante para agora, esse momento que você está vivendo? Sim. Bom, as documentações, elas são fundamentais e acredito que, inclusive, essenciais, né, Marisa? Porque, bom, a gente inicia esse caminho, né, de buscar a instituição, de fazer toda a papelada, né, que é uma burocracia que existe mesmo, do nosso próprio sistema, né? A gente não tem como fugir dela. É trabalhoso, né? Porque você corre ali, corre cá, pega, assina, preenche, né? Precisa fazer relatório, precisa fazer o diário de Uhum. campo. Então, faz parte, porque você precisa, de alguma maneira, ter um registro, né? Sim. A gente não tem como manter um conteúdo, manter um acervo, né? Uma memória, se você não registrar, se você não tiver aquilo documentado de alguma forma, né? Inclusive, por exemplo, na minha atuação, eu preciso o tempo todo, para onde eu vou, eu preciso carregar um caderno, porque eu tenho que fazer registro de todas as coisas. A cabeça da gente não funciona como um Lembrar. computador, né? Muita coisa se perde. Às vezes você está ali numa conversa, você está ouvindo, né? Você nem está fazendo uma entrevista nem nada, mas se você não vai registrando pontos importantes daquilo que você está recolhendo de informação, até para que você possa fazer uma intervenção depois, buscar um melhor método, uma articulação, acaba te prejudicando e comprometendo o profissional, né? O trabalho. Então, o registro ele é fundamental, a documentação ela é extremamente importante. Na nossa atuação, eu acredito que em qualquer segmento do serviço social, em que o profissional, qualquer campo que ele esteja inserido, isso vai acompanhá-lo, né? Uhum. Porque a gente lida com pessoas, com famílias, com crianças, são histórias, né? E a gente não vai conseguir guardar tudo na memória. A gente precisa ter um processo estruturado de dados, né? De pontos importantes que precisam ser avaliados, até para que, se a gente precisar de outros profissionais, né? Eu sempre recorro muito à psicologia, né? Que trabalha muito de perto comigo ali no serviço de convivência. Eu preciso fornecer informações para ela de alguma situação, preciso documentar, né? Quando eu preciso responder um ofício do Ministério Público ou até mesmo de um outro órgão, né? Então eu preciso ter. Da onde que eu vou tirar as informações que ele me pergunta, né? Se eu não tenho isso registrado. Então todo o processo desde a graduação até a atuação, você vê que esta prática, esta rotina que a gente vai desenvolvendo, né, um hábito, na verdade, isso é uma ferramenta que vai te preparar, né, para que você consiga depois desenvolver a parte profissional real de uma maneira muito mais proveitosa e muito mais efetiva. Uhum. Bom, Priscila, a verdade é essa, né? Não vamos esconder, mas a gente vai lidar mesmo sempre, né, com documentação, com registro, e a gente aproveita para fazer o treino nas disciplinas, né? Inclusive, a gente tem o PIESC, né? Que na hora que o aluno vê o PIESC fala: Meu Deus, o que que é essa matéria? É trabalho, tem que pôr em prática, não tem que pôr em prática, professor. Como é que faz isso aí, né? Então, o PIESC já é uma forma também da gente pensar as práticas profissionais futuras, né? Cada ano tem um tema, então, cada ano a gente tem que pensar alguma situação, alguma atividade para desenvolver junto à comunidade, né? Então, é esse momento. E me conta um pouquinho como é que foi a sua saída de estudante para profissional na sua instituição. Ai, foi engraçado, né? Foi até interessante. Porque, bom, eu fiz o estágio terminou,
Ok, peguei, né, me despedi de todo mundo, agradeci, super feliz, né, com o resultado que eu tinha alcançado. E fui continuar a minha vida, terminar a graduação, né, porque eu consegui terminar o estágio um pouco antes, ainda faltava um pouquinho da graduação, né, finalizar algumas disciplinas, poucas, mas algumas ainda. E então eu fui para casa, né, continuei minha vida, minha rotina diária, e se passaram 60 dias do que eu já tinha terminado o estágio, talvez um pouquinho mais. Aí a supervisora de campo, né, que tinha sido lá na instituição, me mandou uma mensagem perguntando se eu podia ir até lá, que ela queria conversar comigo. Num primeiro momento, eu achei que era alguma coisa da própria documentação. Falei, ai, meu Deus, eu acho que faltou alguma coisa da documentação, ficou para trás, né? Ficou faltando e eu vou ter que ir lá para resolver. E fui realmente com esse coração, não imaginava qualquer outra possibilidade. Mesmo porque essa assistente social já estava na instituição há 9 anos. E então, quando eu retornei lá, aí eu falei para ela, nossa, aconteceu alguma coisa? Ficou alguma coisa pendente ainda, né? E como ela era assim muito determinada em ensinar, né? Ela foi assim muito presente em me passar os conteúdos, me ensinar mesmo, né? A ser uma assistente social. Eu achei que talvez pudesse ser até alguma coisa que ela quisesse me transferir de conhecimento ainda. E ela falou, ai, Priscila, então, na verdade, o que eu queria ver com você? A gente tem uma vaga aqui na instituição, não é para assistente social, né? A princípio, ela me disse assim, mas é para me auxiliar aqui no serviço de convivência. Eu vou precisar de uma pessoa que esteja estudando ainda, ou tenha se formado, né, no serviço social, para me acompanhar, para me ajudar com as questões de relatório, né, me ajudar com essa parte mais burocrática, né, que eu preciso fazer e providenciar. E para mim está bem sobrecarregado, né, estou com muita demanda. Queria saber se você não queria vir. Aí eu falei, uau, quero, né? Com certeza. E aí, então, eu aceitei o trabalho, né? E fui trabalhar com ela. E super feliz, porque estava, de alguma maneira, atuando também, né? Não como assistente social, mas estava ali muito perto dela, fazendo tudo que ela fazia, né? E ela assinava, né, pela instituição. E aí se passaram mais 90 dias. Agora foi cravadinho 90 dias. E eu estava tranquila, né? Bem, bem tranquila mesmo. E aí, então, a gente marcou uma reunião. Ela queria conversar comigo junto com a coordenação. Eu falei, ela vai me dar um feedback, né? De trabalho e tudo mais. Mas como ela sempre conversava comigo, eu falei, não vai ser um feedback ruim. Acredito que vai ser um bom feedback. E aí, a gente foi para a reunião, né? Junto com a coordenação. E aí, neste momento, veio a proposta para mim. Né? Então, na verdade, o contexto dela era que ela estava deixando a instituição porque ela iria para um outro estado cuidar dos pais que já estavam bem idosos e ela assim falou, Priscila, a gente tem trabalhado, né, todos esses meses juntas desde o estágio e eu sinto e acredito que você é a pessoa para ficar no meu lugar. Eu acho que eu fiz um bom trabalho com você e eu confio muito. E o que a gente queria fazer é uma proposta para você, né? Se você gostaria, então, de assumir a instituição como responsável técnica. E aí, Marisa, eu falei, meu Deus, como assim, né? Como que isso tudo está acontecendo? E eu, assim, sem acreditar, né? E falava, mas será mesmo, né? Por que você vai fazer? Ela falou, não, isso está decidido, não vou voltar atrás. E a gente sente um certo medo, né, Marisa? Porque não era, para mim tudo era muito novo, né? Tudo muito recente e surgiu um medo mesmo, insegurança no meu coração se eu iria dar conta. A gente atende 150 crianças, são em média 110 famílias. E eu falei, nossa, eu não sei se eu não, você dá conta, sim, você vai. E aí Não eu dá aquela impressão, Priscila, de falei, que então se eu dou conta, vamos, né? Eu vou dando conta no caminho. E não dá aquela. ela saiu, como a instituição não pode ficar sem o responsável técnico um dia, né? Aham. Assinou o contrato dela de demissão num dia e no outro eu já tinha assinado o meu como assistente social. E aí foi assim que tudo aconteceu e até então eu tô lá
nessa minha caminhada ali. Ô Priscila, e não deu a impressão assim de que no primeiro momento, quando a gente fica a gente pela gente, parece que dá a impressão assim, meu Deus, eu fiz matemática, não fiz serviço social. Não dá um pouco assim de desespero? Dá, dá, porque a exatas, ela tá exata ali, né? 1 com 1 é igual a 2, né? É, é. Desenvolvimento humano não, né, Marisa? São Não. casos, muitas formas, muitas abordagens, muitas maneiras, contextos. E é tudo muito diversificado, muito diferente, né? Uhum. E às vezes são os mesmos problemas, mas com perfis diferentes. Então, eu acho que o maior medo é esse, né? É saber se você vai realmente suprir, se você vai dar respostas para essas demandas de maneira efetiva. Sim. Então, eu me pegava muito nisso, né? Nessas perguntas e nesses questionamentos interiores, né? Mas, assim, uma certeza que eu tinha feito um bom curso. Essa era Sim. uma certeza que eu tinha no meu coração, eu tinha me empenhado, né, em tudo que eu fiz com muito coração, com muita dedicação, com muito foco, fiz um curso muito denso, né, muito robusto, então eu tinha essa certeza, eu falei, eu vou com essa certeza, de que vai dar certo. E agora o que depender de mim, da minha atuação, se eu precisar de ajuda, né? E como realmente eu precisei no início, ainda consultei ela muitas vezes depois que ela já tinha saído, consultei inclusive a minha supervisora acadêmica, né? Depois Uhum. que tinha saído da universidade. Não sei se eu cheguei a comentar com você alguma coisa também, perguntar alguma coisa, Uhum. mas eu me lembro que eu tive esse movimento, né, de buscar as minhas fontes, as pessoas que me orientaram, né, em dúvidas que foram surgindo no processo. E deu certo, graças a Deus deu tudo certo, né? Hoje é bem mais simples, ainda tenho dúvidas com coisas que realmente Uhum. aparecem, né? Às vezes aparecem situações em que você nunca viveu. E então aí eu busco fontes mais profundas, pessoas com mais experiência, né? Que já tenham até inclusive vivido algumas situações, para que possam me ajudar em decisões, em orientações também. Priscila, eu fico muito feliz de ouvir isso, né? De ouvir o teu relato. E assim, o que deixa a gente feliz enquanto professora, porque é, eu também nunca tinha pensado na área, né, dentro do serviço social, vir para a educação, a formação. Mas uma situação muito gratificante, né? Quando a gente vê que o aluno vai bem, que o aluno, de verdade, ele pode ter dificuldade, mas ele se empenha, ele vai atrás, ele corre para ter o conhecimento, ele busca. Então, tudo isso faz diferença. E a nossa área, ela é uma área muito linda, é uma área assim, de que a gente transforma o mundo, a gente lida com seres humanos. Então, a gente busca uma vida melhor para a sociedade, né? A nossa profissão tem essa beleza, tem essa riqueza. E eu fico muito contente de ouvir você falando, né, da questão do estágio. Também compartilho com você que também a minha primeira atuação foi também proveniente do estágio, né? O último estágio que eu fiz foi o local que logo na sequência fez a contratação. E isso é assim, é a coroação de um bom trabalho, de um bom estágio, de que vale a pena, né, se empenhar. Uhum. É, e a gente fica muito feliz de poder contribuir, passar também essa experiência para os alunos que estão ali, que estão às vezes pensando, será que vai valer a pena? Será que não, vai valer a pena, né? Vai dar certo, a gente vale a pena investir, estudar um pouco mais, assista novamente o vídeo que você assistiu, às vezes você não teve aquela situação de prestar atenção na hora, mas vale a pena, porque depois, quando a gente está atuando, é uma coisa muito bacana e a gente tem ainda o mundo inteiro
para seguir. E nós, né, a nossa categoria, assim, a gente tem muita proximidade. Essa questão não precisa ter vergonha, né? Quando a gente, eu não conheço bem essa área, eu vou buscar. Você sabe quem trabalha com essa área? De ligar, falar, fulano, olha, eu sou daqui de tal lugar e eu tô com uma situação assim. Você podia me orientar sempre, né? A gente sempre tem essa receptividade, né? Então, isso é muito bacana. Priscila, a gente já está caminhando para o final. Eu queria, te parabenizar pela sua atividade e desejar que você permaneça e cresça muito, muito na sua atuação, tá? E quero deixar uma última palavra para você, né? Deixar a palavra aberta para você deixar algum recado para os alunos, né? Que também estão aí na nossa instituição. Concluindo, cursando o nosso serviço social, tá? Bacana. Bom, eu desejo assim para todos vocês um sucesso imenso, né, na carreira, na vida, nos projetos, nos objetivos, nas metas traçadas. Eu tenho um lema na minha vida e compartilho com a minha família, com os meus filhos e vou compartilhar com vocês agora, que é foco, fé e determinação. A gente tendo essas três coisas, a gente consegue ir além, né? A gente vai longe. Aproveitem cada minuto que vocês tenham na graduação. Ela é um momento único na vida da gente, né? Ela não volta mais. Então, por isso que a gente realmente tem que aproveitar, tem que estar junto, né? Se for possível, tem que aproveitar as aulas, os professores que estão disponíveis, enfim, tudo isso acaba que enriquece muito a essa nossa jornada acadêmica, né? E no final a gente vai ver o quanto isso vai ser importante na nossa atuação. Boa sorte para todo mundo. Espero que vocês tenham tido uma graduação assim tão boa quanto a minha, que a passagem de vocês pela Uningá tenha sido tão bacana e tão agradável como foi a minha. Parabéns para vocês. Obrigada, Priscila. A- Imagina, agradeço, Marisa, a oportunidade e por lembrar de mim sempre, né? Sim, Pode contar comigo para o que vocês precisarem aí, tá? tá Se eu joia. também eu te chamo. Muito, estamos à disposição, sim. Priscila, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Um abraço para todos vocês e bom término de curso. Priscila